Bom, o que a gente vai estar discutindo agora é em que condições eu consigo proteger uma construção contra a corrosão e quais são os erros mais comuns. Muito importante a gente saber que corrosão não é igual em diferentes ambientes. Corrosão depende da localização, porque os mecanismos dependem de água, depende de temperatura, depende da presença de íons no ar, tipo a maresia em ambientes marítimos, depende de vento, depende de erosão para arriscar a superfície e criar um pitch de corrosão, depende de uma série de fatores. Ela tende a ser acelerada em temperaturas elevadas em locais de chuvas mais intensas. Então, esse mapa de chuva aqui, por exemplo, mostra que essa região aqui chove mais do que outras, né? Então, o risco de corrosão no ambiente seco, por exemplo, é muito menor do que no ambiente úmido, né? Isso é muito importante. Isso vai nos discutir como é que eu vou proteger contra a corrosão. Então, esse é um gráfico que é já um resultado, é a perda de massa, né, em miligrama por centímetro quadrado em função do tempo para diferentes ambientes, né? No uso urbano, eu tenho alta contaminação de CO2 no ar. No ambiente marinho, eu tenho uma alta contaminação de cloretos. No ambiente industrial, NOx, SOx, gases e efeitos tóxicos. Efeitos bastante corrosivos, né, assim, para o metal. Então, a vida útil em ambiente rural, que não tem nada disso, perde muito menos massa com o tempo, devido à corrosão, do que no ambiente urbano, que o ataque maior é CO2, que no ambiente marinho e industrial. Tá? Então, depende do ambiente, minha estratégia de solução. Ou seja, a técnica que eu utilizar para proteger meu metal no interior, no ambiente rural, é diferente da técnica que eu vou estar utilizando para proteger na frente do oceano. Só que algumas coisas são universais. Pensa, eu tenho que evitar que a água fique em contato com o metal por muito tempo. E eu faço um pé de pilar assim que empoça a água. É natural que vai ter corrosão na base desse poste. Não daria para eu mudar um pouquinho o projeto para elementos ou soluções que nunca permitam empoçar água, por exemplo? Onde eu tenho acesso para a limpeza, onde as coisas possam secar com facilidade, aonde a minha superfície, por exemplo, né, não permita a condensação de umidade. Então você pega esse telhado, olha que interessante, é o mesmo metal, no mesmo local, mas os telhados, a parte que fica de fato exposta à noite, a condensação da umidade facilita que aconteça um processo de corrosão nas telhas, mas não acontece na vedação, na parte lateral, porque ali não empoça a água, a umidade não condensa ali. Então, tanto a questão do clima, como o detalhe do projeto, como o microclima. O que é o microclima? Quando eu construí e edifiquei algo, como é que ficam as minhas ilhas de calor, aonde a umidade vai depositar, como no seu banheiro, né? Você toma um banho, não abre a janela, vai ficar tudo úmido por muito tempo. Com certeza vai dar fungo, vai dar corrosão. Então, microclima é como você acerta dentro do teu projeto as diferentes zonas climáticas internas do que você está fazendo, né? Isso afeta demais. Esse é um outro exemplo aqui. Essa é uma cobertura de uma piscina que tem cloro na piscina. E ela não tem por onde sair essa umidade. Então ela condensa nessas vigas metálicas e teve uma corrosão por pitch. A pintura, a galvanização, o que quer que tenha sido feito, não suportou por muito tempo. Não tinha facilidade de chegar lá e limpar isso. Porque outra coisa, começou a condensar lava, de vez em quando tira, dá uma repintura, você pode aumentar a vida útil da tua solução, como a gente já discutiu anteriormente. Então, o projeto é muito importante, assim como a seleção de materiais. Esse é um caso de uma conexão de cobre com ferro fundido. O ferro vai corroer, vai formar uma série galvânica, não foi protegido para isso, ainda mais passando água por dentro da tubulação. Ou rebites, né, ou parafusos, né? No caso à esquerda, eu tenho um rebite de aço numa placa de cobre. O aço foi corroído pelo cobre. À direita, eu tenho uma placa de cobre com rebite de aço. O aço também foi corroído pelo cobre, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com a combinação de metais que a gente utiliza para evitar a corrosão. Mas uma coisa super interessante, para o mecanismo de corrosão acontecer, eu preciso do quê? Do eletrólito, de maneira geral, água. Preciso do quê?
contato entre os metais e oxigênio, no caso do ferro, por exemplo, para que aconteça a reação de corrosão, né, a ferrugem. Ah, eu tenho agora a minha viga de ferro, virou um pilar que está encravado lá no solo. Beleza, quanto mais fundo no solo, menos oxigênio. Ah, é verdade. Menos oxigênio, menos corrosão. Então, estruturas escavadas sofrem menos corrosão do que estruturas, né, na superfície. Estruturas muito elevadas, um ambiente que não tem nem umidade, também não tem corrosão. Porque lá pode até ter oxigênio, mas não tem água. Aqui tem água e não tem oxigênio. Você precisa do ternário. Aí você fala assim, onde é que é o local que mais acontece umidade, água e oxigênio? Nas interfaces entre a água e o ar, né? Entre o solo e o ar, né? Onde você tem oxigênio, umidade, água empoçada para que a corrosão aconteça, ou nos microclimas, quando você tem condensação nas partes inferiores dos teus telhados, por exemplo. Dá para pensar em como proteger? Claro que dá para pensar em proteger. Há uma série de mecanismos para proteção que a gente vai estar discutindo agora em detalhes nos próximos vídeos.